queridos, sejam muito bem-vindos, que coisa boa! Chegou o momento de poder compartilhar, trocar ideias com vocês, vocês papais, vocês mamães, vocês avós e as professoras de cultos, infantis, da escola dominical, daquelas que trabalham com crianças em vários segmentos. Isso é bom demais. Nas escolas, nas creches, nós estamos aqui para contribuir com vocês, para que vocês ensinem a palavra do Senhor aos nossos pequeninos, que desde os bebezinhos, aliás, desde a barriguinha da mamãe, podem ouvir acerca de Deus, podem ouvir louvores. Claro que sim. E aí, vamos lá na nossa revista de hoje. João mostra Jesus como Deus. Oh, coisa maravilhosa! E hoje nós vamos compartilhar com vocês a lição de número 12. E olha o título aí na nossa tela, diz assim: Jesus, a videira. É isso mesmo, é sobre isso que nós vamos conversar. E está escrito, sabe aonde? No Evangelho de João, na Palavra de Deus, no capítulo 15. Você vai ler, estudar primeiro lendo a Palavra de Deus, depois estudando a nossa revista do professor, que vem com o objetivo de auxiliar. E o melhor, é que o papai e mamãe lá na escola dominical, lá na igreja, eles também estão estudando o Evangelho de João. E assim em casa podem trocar ideias sobre o que as crianças estão aprendendo na sala de aula, cada uma, lógico, na sua faixa etária, E o nosso público é o pessoal, aquelas coisinhas fofas do maternal, que na lição de hoje, Jesus a videira, olha, as nossas crianças precisam saber que devemos sempre estar pertinhos, juntinhos de Jesus, para que eles entendam o que isso quer dizer. Aí a gente traz aí, compartilha algumas ideias para vocês. Mas vamos primeiro ao nosso versículo de hoje, vamos lá? Olha aí na tela, guardando no coração, diz assim: eu sou a videira. Eu sou a videira. João 15, versículo 5. Como é que você vai falar sobre este versículo? Eu sou a videira? Eu aqui? Não, alguém disse isso. E sabe quem foi? Aí você apresenta para o seu bebê este bonequinho que nós estamos sempre apresentando e dando como sugestão na nossa revista de João. Olha que legal! Então, quem falou isso? Eu sou a videira? Jesus, isso mesmo. Está escrito no versículo 5, lá do capítulo 15 de João. Para os seus bebês, você pode mostrar o bonequinho Jesus e outros bonequinhos que são os amigos de Jesus, porque Jesus falou isso para os seus amigos. E esses amigos a gente chama de discípulos, não é? A palavra de Deus chama assim, não é? Então vamos lá. Agora, para as crianças de 2 a 3 anos, a criançada que gosta de pintar, de recortar, de colar, você vai aproveitar a sugestão que está na nossa revista. Olha, lá na lição 10, porque o nosso objetivo é isso, é facilitar a vida de vocês. É por isso que às vezes a gente diz, olha, o visual da lição tal, você pode utilizar em outras lições. Exatamente isso. Na lição 10, eu trouxe essa sugestão desse painel de mesa, aonde você prepara um rolinho de papel, tá vendo que legal? E a criançada vai pintar, mas você pode utilizar o mesmo recurso para, por exemplo, ensinar um versículo para suas crianças de 2 a 3 anos. Porque a criança aprende mais pelo que vê do que pelo que ouve, tá bom? Preste bem atenção nisso. E você pode falar o versículo, ajudar a sua criança a compreender e memorizar o versículo. Eu sou a videira, João 15, 5. Como é que minha criança vai aprender isso? Então você aproveita o mesmo visual de lições anteriores e você muda e faz um cenário legal. Olha só,
O que é videira, né? Então você vai e pesquise, na nossa lição a gente explica que a videira é como um galho comprido, ela não é uma árvore, né? Até porque ela vem com os galhos todos enroladinhos e vai entrelaçando um com o outro, mas sabe o que é que acontece? Olha, é que a videira dá uns frutos bem legais que todo mundo gosta. E olha que bacana, que tal você então, né, com colinha, que aliás a gente mostra aqui a cola sim, mas para as crianças você pode utilizar, olha só, cola em bastão, tá bom? Então você pode oferecer para a sua criança e você vai pedindo para cada um deles te ajudar a decorar o seu painel. Enquanto isso, vai repetindo, eu sou a videira. Agora preste atenção. As nossas crianças do maternal, claro que não dominam a leitura e a escrita, mas é importante que elas visualizem, que elas vejam. E você pode utilizar, olha só, eu trouxe aqui papéis coloridos, você pode observar todos esses papéis, você trabalhar uma aula de recorte, você pode fazer uns desenhos e pede para as crianças, tá bom? Colocarem e te ajudarem a preencher o painel bonito. E o versículo você pode imprimir em papel, olha só, que é adesivo, olha que legal. Aí você vai repetindo para os seus pequeninos e vai colocando aqui no seu painel. Olha, que bacana! E aí vai dizendo o versículo e vai pedindo para o seu pequenino repetir: eu sou a videira, eu sou a videira. Pronto, quem falou isso? Jesus. Quem foi mesmo? Jesus. Pois é, João 15:5. E assim a sua criança vai memorizando a palavra de Deus. Que bacana, não é? E se isso é para o versículo, você pode partir da mesma ideia para a história, porque na nossa revista, olha como recurso didático, isso aqui é o que a gente chama de lâmina, tá bom? São as figuras que acompanham a sua revista do professor. Agora sim, nas figuras 1, 2 e 3, não é? 1, 2 e 3, que é o conjunto de uvas, não é? De cachinhos de uvas, você pode também fazer o recorte, como nós colocamos aqui, tá certo? E você utiliza o flanelógrafo. Olha que legal, eu vou para o flanelógrafo e mostro para você. E aí você pede para os seus pequeninos de 2 a 3 anos que já estão sentadinhos, acomodados, você vai contando a palavra de Deus. Outra coisa, ideia legal, sabe o que é? Para que eles memorizem também o que quer dizer a videira, você pode dizer, olha, o fruto da videira, né? Que vai, cada galhinho dá aí os seus cachinhos de uva. Olha, que ideia bacana. Eu trago aqui para vocês, olha só, retalhinhos de feltro. Tá vendo? Você faz aí, se você tem habilidades, pode fazer, né, a mão livre, enfim, você vai e você recorta folhas e sabe o que é isso aqui? São bolinhas, olha, de retalhinhos de tecidos com algodão. Olha aí, desta forma você pode preparar, claro, com antecedência, você vai colocando bastante cola e você monta, né? Tenha cuidado para ficar bem reforçado. Aí você monta o cachinho de uva, pode ser uvas coloridas. Aliás, o cachinho de uva você faz de qualquer cor, que a meninada adora coisa colorida. Aí você, aí você vai e olha que coisa fofa. Você pode assim, não é, mostrar para as crianças e eles ajudam a decorar o seu flanelógrafo. Vai ficar bem lindo, que é desta forma que você decora, né, o seu recurso didático da sua sala de aula. Mas vamos para a história? Vamos lá. Você sempre tenha em mãos a Bíblia, a palavra de Deus. Abra a Bíblia para que a criança entenda da onde você está, não é?
tirando, ou você leu, ou da onde você está explicando a história que é a palavra de Deus. Jesus, a videira, esse é o título da nossa lição, que está ali escrito em João 15, 1 a 5. Para o seu bebê ou para os seus bebês, aí você vai e faz o quê? Mostra o bonequinho Jesus e diz, olha, um certo dia, Jesus conversou com os seus amigos. Peraí, aí você mostra os amigos de Jesus, não é? Deixa eu ajeitar os amigos aqui para que você possa visualizar legal. Peraí, só um minutinho. Pronto, olha que legal. Um certo dia, Jesus conversou com seus amigos e disse assim, olha, eu sou a videira. Se vocês estiverem pertinho de mim, olha, vocês assim como aquela plantinha chamada videira que dá muitos frutos, vocês também são os meus amigos e vocês irão dar muitos frutos, ou seja, vocês vão falar do amor de Deus a muitas pessoas. Que legal, palminhas para Jesus. Já contou a história para o seu bebê. Agora, para as crianças de 2 a 3 anos, gente, é muito legal porque essa turminha ama participar. Você já preparou todo o visual? Aí sim, você pode, nesse mesmo cenário, você transfere para o flanelógrafo, tá certo? Por quê? Porque no flanelógrafo as crianças podem, olha só, eles mesmos pegar as figuras da historinha enquanto você conta. Aí você diz, olha, um certo dia, Jesus estava conversando com seus amigos. Quem são os amigos? São chamados de discípulos. Isso mesmo, E aí Jesus disse para os discípulos e disse assim, olha, eu sou a videira. A videira é uma planta muito bonita que dá muitos cachinhos de uva. Jesus usou esse exemplo da videira para dizer que se nós estivermos pertinhos dele, tá certo? Aí nós também vamos falar do amor de Deus a muitas pessoas. Isso é chamado de frutos, porque a gente vai frutificar a palavra de Deus, vai falar para as outras pessoas. Que legal! É isso aí. E aí Jesus disse, se vocês estiverem comigo e eu estiver com vocês, certamente vocês darão muitos frutos. Que legal, né? Olha, frutos é o resultado de quando a gente fala do amor de Deus para as pessoas, porque Jesus é maravilhoso, que coisa boa! E assim você prepara o visual e continua também no seu flanelógrafo, preparando, não é? Todo um cenário bacana e repete a palavra de Deus com as suas crianças, que é o versículo, eu sou a videira, João 15, 5. Que legal! E você então, depois de contar a história, faça uma oração com as suas crianças e peça que elas repitam, querido Jesus, eu vou falar de você para muitas pessoas, porque eu te amo, Jesus. Pronto, explique para a criança que é assim que a gente dá frutos, que a gente frutifica, que a gente multiplica a palavra de Deus e o ensinamento acerca do amor de Deus para as pessoas, tá certo? Depois, olha, com fantoches de mesa, fantoches na casinha, dedoche, que são os fantoches nos dedinhos, você pode cantar com eles aquela música de 3 palavrinhas que diz assim, missionáriozinho. Quero ser um missionáriozinho, não é? Lembra? Pois é, cante isso com seus pequeninos, porque a palavra de Deus vai ficar guardada na mente e no coração de cada um deles, tá certo? Que bacana! Aí depois disso você já sabe que precisa ter um pouquinho, se dedicar um tempinho com as suas crianças para que eles possam fazer as atividades bem legais da nossa revista do aluno, que, gente, cada revista que se passa, olha que legal, deixa eu virar aqui para você, olha só, a criançada vai pintar, olha aí que bacana, né? Olha, eles vão pintar videira,
né? Jesus, olha que bacana, criançada, deixe-os pintar da cor que eles quiserem, tá bom? E eles se expressam aí com muita criatividade, isso eu tenho certeza. Que Deus abençoe cada um de vocês, aproveitem esse tempo que vocês têm com as suas crianças, com a turminha do maternal, para falar para eles que nós precisamos estar sempre pertinho de Jesus, porque assim daremos muitos frutos. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal! A paz do Senhor Jesus, querido professor, querido papai, querida mamãe, vovô, vovó, titia, toda a família. Nós sabemos que muitos estão também acompanhando as videoaulas da Escola Bíblica Dominical. Que bom, parabéns para você, porque isso realmente é muito legal, porque quanto mais nós aprendemos como fazer melhor para as nossas crianças, mais nós teremos um retorno com isso. Porque quando nós facilitamos a mensagem da palavra de Deus através de visuais, de didática, uma didática especial para a criança, o resultado será garantido. Elas vão assimilar a palavra de Deus com muito mais facilidade. Então, parabéns para você, família que está interessada aí também no crescimento espiritual da sua criança. Agora vamos lá para a nossa revista, a nossa revista Bíblica Infantil, Jardim da Infância, 4 a 6 anos de professor. Vamos lá, aqui, abra a sua revista e também você tem que ter em mãos aí a do seu aluno, tá? Vamos ler agora na página, vamos para a lição de número 12, vamos ler na página 52. Acompanhe conosco, professor. Lição 12. O tema, uma oração de amor. Encontrando tesouro, João 15 a 17. Guardando no coração, não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. João 17, 15. O objetivo é ressaltar o amor de Jesus ao orar por nós no momento mais difícil da sua vida. O Vamos Louvar tem 2 sugestões maravilhosas. Eu preciso orar e viva a Cristo. E as nossas orientações importantes dizem assim: esta lição é sem dúvida uma das mais importantes, pois mostra os 2 grandes exemplos de Jesus como um homem de oração e de amor. Então, para enfatizar essa verdade, coloque as figuras ao flanelógrafo uma ao lado da outra, para finalizar a lição citando os 2 exemplos de Jesus. Professor, ore e empenhe-se para que o ensino da palavra de Deus sensibilize as crianças quanto à importância de orar. Faça a sua parte sendo criativo e dinâmico, e o Espírito Santo fará o que lhe compete, ok? Então, estamos entendidos? Que coisa boa, né? É nós estarmos aqui pensando em como fazermos o melhor na Escola Bíblica Dominical para as nossas crianças. Então, nós vamos ver agora qual foi a sugestão para o Guardando no Coração. Bem, queridos, vamos lá para o nosso versículo bíblico de hoje, aquele momento importante onde você vai semear a palavra de Deus no coração das suas crianças. Vamos lá? E a nossa sugestão é, olha aqui, você fazer o sinal de não para a parte do versículo que diz assim: não peço que os tire do mundo. Vamos repetir? Não peço que os tire do mundo. E aí? Mas, olha aqui, esse sinal aqui, de ok, de legal, tá bom? Mas que os guarde do mal. João 17, 15, tá bom? Que legal, você gostou da ideia? Essa ideia nós já repetimos em uma outra lição, está lembrado? Onde nós tínhamos exatamente também esse início dizendo não e
Mas, que legal, que bom, né? Então, você vai fazer com as crianças também, com as mãozinhas, vai pedir para que elas possam, toda vez que você mostrar esse cartaz onde diz não, elas possam, deixa eu abaixar aqui, ó, com o dedinho elas fazerem assim, ó, tá bom? Aí, então, não peço, as crianças fazendo junto com o cartaz, não peço que os tire do mundo. E aí, mas que os guarde do mal. João 17:15. Gostou da ideia, professor? E olha como é fácil. Você, no verso, você tem que colocar uma alçazinha, tá? Para que você possa segurar com bem facilidade. E a sua criança possa fazer com você o gesto também. E vai ser muito legal. São esses tipos de coisas, essas dinâmicas, que fazem com que as crianças participem, se envolvam e aprendam, principalmente aprendam. Tá bom? Vamos lá? Que Deus te abençoe. E agora chegou a hora mais esperada pela criançada, a hora da história bíblica. E você que está em casa, professor, já pode observar aqui o cenário que está cheião, cheio de coisas bonitas. É assim mesmo que a sua criança também vai ficar olhando para cada coisa que vai estar sobre a sua mesa e vai ficar, ai meu Deus, o que significa aquilo? Eles são muito curiosos e isso é muito bom, porque essa curiosidade os leva a aprender mais, principalmente quando você, professor, os estimula. Tá bom? Então você vai fazer aquilo que nós temos feito todos os domingos, né? Você apresenta o tema da história, né? E coloca no seu mural, coloca aqui na sua grande Bíblia em forma de quadro de pregas. E nós vamos aqui para a penúltima lição de hoje, que é uma oração de amor. Mais uma coisa maravilhosa que o Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, nos deixou antes da sua morte na cruz do Calvário. Então nós vamos saber o que foi que o Senhor fez de especial. Nós ouvimos na história passada que Jesus, ele confortou os seus discípulos. E ele confortou dizendo que eles teriam uma morada no céu, que eles teriam que andar no caminho, que o caminho era ele próprio, Jesus, e que também eles receberiam o Consolador, o Espírito Santo que os guardaria, que estaria com eles todos os dias. Que coisa maravilhosa! E hoje nós vamos dar continuidade a esse momento final, a esses momentos finais da vida de Jesus. E a nossa lição de hoje, que ela é uma lição maravilhosa, que tem com base bíblica em João capítulo 17, verso 15, onde nós vamos ver uma oração de amor feita por Jesus. Uau! Então você vai estimular suas crianças a quererem saber que oração foi essa. Qual foi os motivos de oração que Jesus fez antes da sua morte? Vamos ver? E cada situação que nós vamos colocar aqui e que você vai colocar para a sua criança está na sua revista e todas elas têm base bíblica, tá bom? Então você vai ensinar às suas crianças que Jesus orou pela nossa salvação. Jesus orou pela nossa salvação e ele disse assim, ao orar, Jesus disse assim, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também a Jesus Cristo, que enviastes ao mundo. Você vai reforçar para a criançada que Jesus se preocupou com a salvação de cada um de nós antes dele morrer. Que coisa linda! E ele orou ao Pai para que cuidássemos de nós, para que nós tivéssemos a salvação. Essa era a preocupação de Jesus. Também Jesus orou pela nossa proteção. E ao orar, ele disse assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Que coisa interessante, Jesus sabia que aqui neste mundo, nós precisamos viver neste mundo, todos nós. Mas é muito importante nós termos a proteção do Senhor na nossa vida.
Então, o Senhor está falando com Deus Pai, para que não nos tirasse do mundo, mas que nos desse a sua proteção. Os anjos do Senhor, a Bíblia nos mostra que os anjos do Senhor acampam, ficam do lado de cada um de nós, nos protegendo e nos guardando. E também Jesus orou pela nossa união. E quando ele orou pela nossa união, ele disse assim, Jesus disse assim, para que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, eu também em ti, sejamos todos iguais, sejamos todos uns, juntos. Por isso, é importante, crianças, você vai dizer para os seus alunos, a nossa união. Vocês não podem brigar. Brigas, intrigas, isso não é de Deus, isso não é legal. A gente pode até ficar um pouco aborrecido, mas em seguida a gente tem que conversar com o nosso coleguinha, pedir desculpa. Essa é uma palavra muito interessante. Peça desculpa, tá bom? Aí tudo vai ficar bem, porque Deus se agrada quando nós vivemos unidos. Por isso que ele orou pela nossa união. Jesus também orou por uma morada, olha aqui, por uma morada eterna para nós. E ele disse assim, ao orar pela morada eterna, ele disse, Pai, a minha vontade é que onde eu estiver, estejam também comigo todos aqueles que tu me destes, para que sejam um, para que vejam a minha glória. Uau, que coisa linda! Então Jesus orou por nós. Jesus se preocupou com cada detalhe da nossa vida, se preocupou com a nossa salvação, com a nossa proteção. Aí você pode pedir, professor, para as crianças repetirem com você. Vamos ver, crianças, elas vão olhar para os visuais e elas vão conseguir falar direitinho. Você vai dizer, então vamos agora ver quais foram os motivos de oração de Jesus ao Pai antes dele morrer. Vamos ver? Aí então ele orou pela nossa salvação, pela nossa proteção, pela nossa união e por uma morada eterna com ele nos céus. Que coisa linda! Então, amados, você vai dizer para as suas crianças a importância da oração. Jesus demonstrou a importância de orarmos. Por isso que todos os dias nós precisamos falar com o Papai do Céu, pedindo que Ele nos ajude, que primeiramente Ele nos perdoe os nossos pecados e que Ele nos ajude a sermos crianças felizes nessa terra, obedientes, obedecendo a Sua palavra, obedecendo o papai, obedecendo a mamãe. Precisamos orar todos os dias, assim como Jesus orou no seu último momento de vida, lá na cruz do Calvário. Mesmo sofrido, mesmo com seu corpo todo machucado, Jesus ainda encontrou forças. Você vai dizer para as suas crianças, você sabia, criança, que Jesus encontrou forças do céu e ele orou pelas pessoas que lhe fizeram mal? Como Jesus é um exemplo maravilhoso para nós. Ali na cruz ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que coisa linda, uma oração de humildade. Jesus orou humildemente ao Pai, pedindo perdão por todas aquelas pessoas que lhe fizeram mal. Então, crianças, você vai dizer para as suas crianças, nós precisamos sim seguir o exemplo de Jesus, orando para que o Senhor nos abençoe nessa terra, para que nós possamos ter um coração bondoso, como foi o coração de Jesus. E assim as suas crianças vão, com certeza, entender e vão fixar na sua mente que nos últimos momentos da vida de Jesus, Ele orou por nós. Orou pela nossa salvação, pela nossa proteção, pela nossa união, pela nossa morada no céu. E para que Deus nos perdoasse também. Que Deus te abençoe, professor, e creia, eu tenho certeza que a tua aula vai ser um sucesso. Então te esforça, tá bom? Não deixa para ver a tua lição sábado à noite, que não vai dar tempo, tá bom? Para mim estar aqui dando essa aula para você, eu levei alguns dias.
confeccionando. Vou até mostrar para você aqui, ó, o truquezinho dessa caixa. Uma caixa simples, tá bom? Vou até mostrar aqui para você, ó. Eu deixei ela do jeito como eu encontrei. Olha, ela tinha uma alcinha, ela é uma caixinha de presente, e eu fiz aqui, ó, com emborrachado, eu cerquei a parte da caixa e fiz aqui essa cobertura bem bonita e enfeitei a minha casinha, ficou uma gracinha, né? Poderia até usar de papel, assim, uma figura, mas é mais interessante você fazer com uma caixinha e você pode transformar numa linda casinha, né? E as demais coisas você vai encontrando em casa. Olha aqui, vou mostrar um truquezinho para você aqui. Você tá vendo aqui essa cruz? Essa cruz aqui, ó, é um papelão que eu tinha em casa. E eu só fiz colocar um outro em cima e peguei essa cordinha que a gente compra, essa cordinha na livraria, uma cordinha, ela é própria para você fazer esses movimentos de embrulhar. E aqui, ó, coloquei. E aqui eu vou mostrar para você o truque de todos os maiores. É esse aqui, ó. Sabe o que é que eu tenho aqui como base? Nós temos aqui, olha, é massa de modelar. Tá vendo? Massa de modelar, ó. Ela foi misturada, ficou nesse tom. E aí, então, eu coloquei aqui nessa tampinha que combinava com a cor. Coloquei aqui, cortei essas tirinhas, tá? Fiz as tirinhas de papel crepom, bem fininha. E aí, coloquei aqui, finquei a nossa cruz aqui. E ficou bem bonita, tá bom? São os truques, são as coisas que a gente faz pedindo do Senhor sabedoria, e Ele dá, Ele ilumina a nossa mente, e você vai pegando o que você tem em casa e transformando no lindo visual para a sua criança, tá bom? Que Deus te abençoe, tenho certeza que será uma bênção à tua alma. Agora chegou a hora da nossa atividade extra, e hoje, como nós falamos de oração, aprendemos com Jesus, né? O nosso grande mestre, aquele que nos ensina todas as coisas, ele nos ensinou a orarmos. E então veio essa ideia super legal que está aí na sua revista, onde você vai fazer com a sua criança um quadrinho de oração, tá? Para isso você vai precisar de revistas usadas, tá? Aqui eu me utilizei de revistas até didáticas da escola, revistas pedagógicas que já foram reutilizadas de outros anos, que não serão mais utilizadas. Então, para que nós pudéssemos recortar algumas figurinhas. E aí você vai levar para a sala todo aquele material, vai levar tesourinha para as crianças. Nessa faixa etária, elas já têm condições de recortar, elas recortam super legal, né? Ainda mais as maiores. Tesourinha sem ponta, hein, professor? Tá bom? E aí levar também cola, né? Vai precisar de cola. Pode levar bastante coisas para que elas possam criar o seu quadrinho de oração. E o seu quadro, você vai colocar como motivos de oração. Esse aqui eu preparei para que você pudesse ter uma ideia, né, de como é que vai ficar. A folha, você pode usar o tamanho que você quiser. Se você até desejar, você pode fazer, fica muito interessante fazer em grupo. Você pode fazer um grande quadro de oração com motivos de oração, onde várias crianças se reúnem, 4 e 5, né? Então trabalhe em pequenos grupos ou num grande grupo, para que você possa depois aproveitar esses motivos de oração, e você pode colocar como painel na sala, tá bom? Vai ficar super legal. Se você fizer individual, a criança leva para casa. Se você fizer em grupo, fica na escola, né? Fica na sala. E aí você vai deixar as crianças à vontade. Então elas vão pegar a revista e elas vão ver o que representa dentro da revista, que elas podem considerar como algo que é um motivo de agradecer ao Senhor, é um motivo de orar ao Senhor, um motivo de louvar o Senhor por aquilo, né? Por exemplo, aqui nós vemos aqui, ó, criança com papai tocando. De repente, ela a realidade dessa criança, ela é feliz porque ela tem a oportunidade de estar com o papai, fazendo música, cantando, louvando ao Senhor. Então, é uma atividade simples, porém muito significativa, entendeu? Porque a criança vai poder escolher aquilo que representa um motivo de oração, um motivo de agradecimento, um motivo de pedir ao Senhor. E aqui nós podemos ver, ó, a família, alguns exemplos que nós demos para você na revista, né? Como família, amigos,
alimentação, brinquedos e brincadeiras, né? A própria escola. Então, tudo isso são motivos que nós podemos agradecer ao Senhor e pedir sobre Ele, sobre nós, as suas bênçãos, tá? Aí você reforça mais uma vez que Jesus, quando esteve aqui, Ele orou por nós. E nós também precisamos dobrar os nossos joelhinhos, ó. Sabe o que a Bíblia diz? Uma coisa muito interessante que você pode lembrar a sua criança, que Jesus disse para os seus discípulos que enquanto Ele, Jesus, estava no mundo, entre nós não precisaríamos estar fazendo jejum, nem orando tanto assim, porque Ele estava entre nós. Mas chegaria um dia onde Ele não estaria mais, aí sim, nós teríamos que falar muito com o Papai do Céu, pedindo a sua bênção, a sua proteção. Então, criança, você vai dizer para suas crianças, é hora da gente orar. Aí você, quem sabe, pode encerrar a sua aula fazendo uma oração específica pelos motivos que as crianças fizeram. Podem as crianças mostrar o seu cartaz e elas orarem, levantar a mãozinha e todas orando pelos motivos, pelos pedidos de oração que elas selecionaram e colocaram no seu cartaz. Vai ser uma bênção a sua aula. Transforme a sua aula num momento muito especial. Cada situação seja trabalhada com amor, com dedicação e com muita oração. E o Senhor vai abençoar poderosamente você. Tá bom, professor? Que o Senhor possa te capacitar e seja uma bênção, um canal de bênção na vida da tua criança. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Infantil. Mais uma vez estamos aqui com a nossa revista de juniores do PEC, Programa de Educação Cristã Continuada, que esse trimestre está com o tema Jesus, Relatos do Livro de João. A nossa modalidade juniores vai de 7 a 11 anos. E agora a nossa lição de número 12, que tem como tema Jesus é como uma videira. E o nosso texto bíblico é João, do capítulo 15 até o capítulo 17. O objetivo da nossa lição de número 12 é ensinar que a ressurreição de Jesus confirma que Ele é o Filho de Deus e o nosso único libertador e salvador. A nossa aplicação diz assim: Jesus deseja que sempre estejamos conectados com Ele, para que a vida e os pensamentos dele estejam conosco. Para isso, precisamos meditar na sua palavra e buscá-lo em oração. Quando buscamos ao Senhor, o Espírito Santo nos torna fortes para vencer as dificuldades da vida e abençoar pessoas que são nossos frutos para Deus. Orientações importantes da nossa lição de número 12. Nessa lição, conversaremos sobre a videira, planta que produz uvas, que Jesus comparou a si mesmo. Portanto, vamos precisar de um ramo e cachos de uva, que poderá ser de plástico ou in natura, para falar que a videira é como Jesus e nós como os seus ramos. Pode ser feito com bolinhas de isopor pintada e ramos de cipó maleável. Os ramos da videira são parecidos com os do maracujá. E folhas de EVA. Também pode fazer usando a técnica de papier-mâché, que utiliza papel, água, cola para fazer modelagem. Use a criatividade e faça conforme o material disponível. E no Você Sabia Que a introdução da nossa lição fala assim: Jesus fala muito sobre a videira. Ela é uma planta que produz uvas. Você gosta de uva? Com a uva é possível fazer bebidas e alimentos saborosos como sorvete, suco, refrigerante e doces diversos.
A videira é uma planta muito importante para a vida e economia dos judeus. Por isso, Jesus a utiliza como exemplo nos seus ensinos. Uma única videira pode produzir muitas uvas, mas com o tempo precisa ser podada, para que os galhos não cresçam demais ou para remover galhos fracos e com má formação. A videira podada fica forte e pronta para produzir ainda mais frutos. Nós somos ramos, galhos da videira verdadeira que é Cristo. E se permanecermos nele, seremos muito frutíferos na vida espiritual. Muito bem, professor. Como iremos falar sobre videira, sobre uva, nós precisamos ter uva. Essa aqui é uma uva de plástico, né? Que você pode... Muitas pessoas têm em casa, né? Enfeitando a sua casa. Ou você pode comprar, para falarmos sobre a videira verdadeira que é Jesus. Então, é algo muito importante na Bíblia, a uva. Então, é importante você ter uma uva de plástico, uma uva in natura, ou seja, a uva que você compra no mercado, ou você pode fazer uvas de bolinhas de isopor pintadas, né? Você pode também fazer ramos, porque também é importante a gente frisar a questão dos ramos, porque é isso que é a nossa lição, é que nós precisamos estar conectados com a videira verdadeira, né? Isso aqui é uma imitação também da videira, um galhinho, né? Um galho de planta artificial, que eu fiz enrolado, né? Enrolei, para parecer que é um galinho de videira e uma uva pendurada. A uva, ela é uma trepadeira, né? Ela não é uma árvore, ela é uma trepadeira. Então, a gente diz que ela é como um maracujá, para mais ou menos a gente entender que ela precisa de uma cerca, né? Alguma coisa para que ela possa se sustentar em cima. Ela precisa de um cercado para poder subir, para não ficar espalhado pelo chão. Então, se você não tem, né, um raminho como esse, você poderá fazer de papel crepom, né? Esse papel comum que você compra na livraria, né, na papelaria, e você pode cortar um pedacinho, e para fazer um ramo como esse, a gente vai fazer enviesado, né? E enrolar. Enrola-se, porque de outro jeito não vai dar certo. E aqui, terminando, nós vamos torcer, né? Torcendo. E assim nós temos uma rama, né? Um galhinho de videira, para exemplificar para os nossos alunos, né? E aqui eu posso fazer vários, né? O principal e os outros ramos que ficam também junto do ramo principal. Então, aqui nesse raminho que eu fiz com o papel crepom, eu posso colocar tanto uma uva como essa, ou eu posso fazer com bolinhas, né? Com bolinhas de isopor pintadas, para fazer como se fosse uma uvinha. E assim eu vou mostrar para os alunos que nós precisamos estar conectados na videira verdadeira, que é Jesus. Então, a importância de termos um galho, né, com ramas, para que o aluno possa perceber que nós precisamos estar conectado com Jesus na videira verdadeira. Agora vamos aos tópicos da lição de número 12. E o primeiro tópico diz assim: conectados a Cristo. Muito bem, neste tópico iremos comentar que Jesus ensinou para os discípulos a importância de estar conectado a Ele. Então os discípulos eles precisavam estar atentos, né? Porque muitas coisas iriam acontecer. E a importância de estar ligado na videira é que muitos dos problemas que eles iriam passar, se eles estivessem firmes, né, conectado com Jesus, eles iriam suportar. Então Jesus ele quis ensinar dessa forma, mostrando uma videira, um
galinho de uva, né, um ramo, porque naquele tempo não tinha internet. Então, se não tinha internet, hoje todo mundo está conectado no celular, né? Naquela época não estava, então ele precisou usar algo da época, que era a videira, né? Algo muito importante para o povo judeu. Eles produziam vinho, né, feito com a uva. Então eles plantavam, eles tinham as suas vinhas, as videiras, para poder produzir esse fruto maravilhoso e o vinho que é extraído da uva. Então, muito interessante, nós iremos usar a figura 12.1, que é Jesus, olha aqui, no meio de uma videira, né? Olha só, cheio de uvas, e ele tem uva na sua mão. Então, essa figura vai falar, né, que Jesus, ele é a videira verdadeira, e nós precisamos estar ligados com Jesus. E como nós podemos estar ligados com Jesus? Quando nós estamos tendo uma vida com Ele, orando, lendo a Bíblia. Então isso é importante frisar para as crianças, né? Que quando estamos ligados, nós somos fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra. Tópico 2, Espírito Santo, meu amigo. Nesse tópico, iremos comentar que Jesus, ele tinha 12 discípulos. E aos 12, ele ensinou a importância de receber o Espírito Santo. Eles deveriam se fortalecer, porque Jesus sabia que eles iam fraquejar. Se eles estivessem fortes ali com o Espírito Santo, eles iriam resistir tudo o que eles passaram, que nós já sabemos, o que eles passaram. Mas ali Jesus estava instruindo. Então, Jesus estava ensinando que o Espírito Santo, ele tem que ser aquele que está conosco todos os dias. Nós precisamos estar acompanhados do Espírito Santo para que ele nos conduza, né, no meio do perigo, no meio da confusão, nas coisas boas. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso amigo, é o nosso companheiro. Então, é importante ensinarmos para as crianças que Jesus ali, nos seus últimos dias, ele procurou ensinar os seus discípulos sobre a importância de viver com o Espírito Santo todos os dias. Tópico 3, uma oração muito especial. Jesus sabia que a sua hora estava chegando. O momento de ir para o céu estava se aproximando. E ele amava muito os seus discípulos. Então, ele procurou fazer uma oração, algo para deixá-los cobertos, né? Cobertos pelo seu sangue, pela sua presença, pela presença do Espírito Santo. Então, Jesus, ele fez uma oração ao Senhor, pedindo para que o Senhor os guardasse e os livrasse de todo o mal. Jesus, ele amava muito seus discípulos e era agradecido ao seu Pai pela vida de cada um. Jesus sabia como cada um deles eram difíceis, sim, mas Jesus os amava porque foi o Senhor Deus que escolheu cada um deles para andar com Jesus na terra. Então aqui nós vemos, né, que Jesus, ele agradeceu ao Pai por cada um dos seus discípulos e pediu ao Pai que os guardasse de todo mal. Preparando o material. Recursos didáticos. Figura 12.1, videira. Figura 12.2, obedecendo e orando. Figura 12.3, discípulos. Figura 12.4, Espírito Santo ensina. Baixe as figuras que constam no QR Code da revista do professor, imprima as figuras, recorte e plastifique. Então, na figura 12.4, nós temos aí Jesus conversando com seus discípulos acerca de que o Espírito Santo, ele guia e ensina a andar no caminho da verdade, denunciando as mentiras e apresentando Jesus como o seu único e suficiente Salvador. O sofrimento que Jesus iria passar deixaria os discípulos tristes, mas depois eles iriam ficar felizes, alegres, porque Jesus iria ressuscitar. Então é muito importante também termos essa figura para mostrar essa questão de que tudo que aconteceu com Jesus, ele primeiro falou para eles o que iria acontecer, que ele iria morrer, que ele iria sofrer, mas que ele, ao terceiro dia, iria ressuscitar. Também deixou bem claro que ele veio cumprir uma missão. E a missão é
salvar a todos nós, salvar a humanidade do pecado, né, e da morte, da maldição, tá bom? Então, essa figura é muito importante também, assim como todas as outras. Sugestão para 7, 8, 9 a 11. Providenciar outros materiais. A nossa Bíblia grande. Prepare para o Você Sabia um ramo e coloque cachos de uva, se puder, in natura, para falar sobre a videira, que é Jesus, e nós, os ramos. Pode fazer com bolinhas de isopor pintadas e ramos de cipó maleável. Os ramos da videira são semelhantes ao do maracujá. Use a sua criatividade e faça conforme o material disponível. Apresente as figuras no flanelógrafo e mostre quando forem mencionadas. E agora vamos confeccionar o visual do versículo, que será uma uva. Então nós vamos fazer vários círculos e colocar um pedacinho deste versículo em cada uma dessas bolinhas, simulando uma uva, né? Um cacho de uva cheio de uva. Então, cada uma dessas bolinhas será uma palavrinha, né? Um pedacinho da palavra de Deus que está em João 15:5. Vamos ler o que diz? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. João 15, versículo 5. Muito bem, então o nosso versículo está aqui. Fizemos com papel impresso, né? No caso, esse aqui foi impresso, mas você pode fazer de emborrachado, papel cartão, do material que você tiver disponível. E você vai colocar um pedacinho, né, desse versículo todo distribuído nas bolinhas. Essas bolinhas estão simulando um cacho de uva. Então, é interessante também, dessa forma, que fica muito melhor para as crianças observarem e memorizarem. Depois dá para fazer um joguinho, misturando e fazer com que elas possam montar. Então, aqui não dá muito bem para ver, porque o fundo é azul e ela é lilás. Geralmente nós fazemos a uva lilás, mas as letras amarelas dão para perceber bem. Então faça, né, as bolinhas simulando um cacho de uva, e você pode colocar também aqui uma folhinha feita com EVA ou de papel, para que as crianças percebam que essas bolinhas parece um cacho de uva, né? Não pode ser manga, porque Jesus estava falando de uva, videira, né? Ramo, então não é manga, é uva, tá bom? Então faça assim, né? E depois você vai pedir para os alunos para encher aqui, ó, no cachinho de uva que consta na revista do aluno, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado das nossas dicas e até a nossa próxima videoaula.